oi, vamos continuar hoje aqui o nosso estudo do Evangelho de João. E a gente parou no capítulo 16, então vamos continuar a leitura a partir deste ponto, tá bom? Então vamos orar para a gente continuar essa leitura e vamos fazer o 16 e o 17. Senhor Jesus, obrigada, meu Pai, por esse momento de oração, por esse momento de estudo, esse momento de ensinamento, que a sua sabedoria caia sobre nós, que a sua sabedoria venha encher o nosso coração, para que nós possamos ser pessoas melhores e temos um coração que te agrada, Deus, que estejamos sempre alinhados com a tua vontade, Senhor, e que essas leituras a cada dia mais nos edifiquem, a cada dia mais nos coloca rumo ao caminho que leva a Ti, Jesus. Muito obrigada, Pai, por mais essa oportunidade. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, na continuação das últimas instruções aos discípulos. No capítulo 15, Jesus começa a instruir os discípulos acerca da sua ida, né, daquilo que viria a acontecer, da sua morte, da sua ressurreição. Porém, até o momento, os discípulos ainda mantinham muitas dúvidas a respeito daquelas palavras que Jesus vinha dizendo para eles, né? Então, aqui ele continua, e aí a gente vai chegar num ponto em que os discípulos se questionam mais uma vez a respeito das palavras de Jesus. Jesus dizendo aqui: tenho-vos dito essas coisas para que não se escandalizem. Expulsar-vos-ão, as pessoas irão expulsar vocês das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Ou seja, aqui ele já profetiza a respeito do que os discípulos vão encontrar lá na frente. As dificuldades que virão também no caminhar deles sem Jesus, pregando as Escrituras, pregando ali a palavra de Deus. Mas, continuando Jesus, tenho-vos dito isso a fim de que, quando chegar aquela hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito, e eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Então ele diz, só agora, porque antes ele estava com eles, ainda ficaria um tempo junto com eles, um tempo de ensinamento, um tempo de grandes milagres e grandes acontecimentos, então não seria necessário Jesus, já naquele momento, dizer para os discípulos as coisas ruins que aconteceriam dali para frente, né? A gente precisa se lembrar que Jesus é o grande profeta e ele também trazia, sim, à tona, para a atualidade, acontecimentos futuros, né? Então, os atos proféticos de Jesus, eles eram muito importantes, porém, muito, muito pouco compreendidos até então. Só passaram realmente a conhecer os atos proféticos de Jesus e a conhecer a verdade em tudo aquilo, a ter revelações a respeito daquilo, quando finalmente ele ressuscitou, né? E ele voltou a ocupar o trono ao lado de Deus. Então Jesus continua, e agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, vosso coração se encheu de tristeza. Então, não perguntam para ele, porque na verdade eles estão muito tristes, eles estão ali naquela situação, nossa, mas ele está dizendo que ele vai morrer e eles já o amavam tanto. Então, é algo que ninguém queria que acontecesse, que Jesus morresse. Então, ninguém queria perguntar, porque ninguém queria entrar naquele assunto, né? Ninguém queria falar sobre morte, porque falar sobre para onde ele iria seria falar sobre sua morte. E aquela coisa, né, que a gente fica, quando vem esse assunto à tona, né, ninguém quer falar sobre isso em nenhum momento, porque é um assunto que gera, com certeza, bastante desconforto, e neles geraram muito desconforto nesse momento também. Jesus continua, todavia, eu lhes digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei.
O Consolador é o Espírito Santo, né? Que assim que Jesus ressuscita, ele nos traz a presença do Espírito Santo, que a gente vê de uma maneira muito precisa ali no livro de Atos, mas especificamente no capítulo 12, quem tiver o interesse de já buscar essa leitura é muito importante, que é o momento em que nós somos visitados e recebemos o Espírito Santo pela primeira vez após a ressurreição de Jesus. E ele continua, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Muito importante, porque é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Ora, aquele que não crê em Jesus, ele não tem como ser transformado, ele ainda vive num mundo de trevas, porque nós só conhecemos a luz quando nós conhecemos e cremos verdadeiramente no Filho de Deus. Então, é por isso que o Espírito Santo vem testificar e convencer o mundo do pecado. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me verei mais. Então, a justiça foi feita, porque quando tudo aparentemente levava a crer que Jesus foi derrotado pelo inimigo, ele, ao terceiro dia, ele ressuscita, ele volta aos céus, mais vivo do que nunca, como sempre foi, e a justiça, então, é realizada, né? A justiça, finalmente, ela acontece ali naquele momento da ressurreição de Jesus. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Aqui a gente vai mais além, a gente pode pegar toda essa história lá em Apocalipse, que foi o próprio João que escreveu a respeito depois de ter escrito esse evangelho aqui, né? Então a gente consegue visualizar com mais detalhes lá em Apocalipse. O príncipe desse mundo, que é Satanás, ele já está julgado, ou seja, já tem o tempo certo para todas as coisas acontecerem. Tudo está sob o controle de Deus, e é por isso que eu digo sempre que nós não precisamos tentar tomar o controle, as rédeas do controle das mãos de Deus, porque Ele já tem tudo. Então, às vezes a gente fica triste com alguma escolha, alguma coisa que acontece no mundo, alguma coisa que acontece no nosso país, porém nós não somos detentores desse controle, não adianta. E quanto mais a gente tenta lutar contra isso, a gente está tentando lutar contra a vontade de Deus. A gente está sendo meio Pedro. Pedro que queria todo o tempo proteger Jesus, e Jesus ele ficava muito incomodado com isso, porque isso não podia acontecer, ele não podia deixar que ninguém atrapalhasse que as escrituras se cumprissem. E a mesma coisa nesse momento. Então, há um tempo para tudo. Esse é o tempo de conhecermos os anticristos que virão antes do anticristo em si, né? Então, isso tudo já está escrito, isso tudo já está tudo esquematizado, então a gente não tem como mudar essas coisas, entendeu, gente? Isso é muito importante que todo cristão compreenda, porque como cristão, às vezes a gente quer ter muitos posicionamentos, mas a gente precisa perceber que talvez esses posicionamentos estão nos deixando mais distantes da vontade de Deus. E isso é algo que a gente precisa cuidar o tempo todo, eu, você, todo mundo, independente do nível, do grau de cristianismo, de quanto tempo você é cristão, de quanto tempo você estuda, se você estuda pouco, se você estuda muito, se você ora muito, se você é pastor, se você é só... se você faz parte de um ministério, ou se você é um visitante de uma igreja, enfim, independente do grau, uma coisa que a gente tem que entender é que os posicionamentos eles podem nos levar para mais longe da vontade de Deus, e a vontade de Deus ela tem sempre que prevalecer para nós. E isso significa nós matarmos as nossas vontades para seguirmos as vontades do Senhor, né? Então, continuando aqui, Jesus continua dizendo para eles: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Ou seja, se ele falasse, eles não acreditariam, eles não teriam força para assimilar, eles não conseguiriam digerir tudo aquilo, né?
Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vocês hão de anunciar a isso. Um pouco e não me vereis, ou seja, daqui a pouquinho eu vou embora. E outra vez um pouco e ver-me-eis, vocês vão me ver novamente, porquanto eu vou para o Pai. Ou seja, vou morrer, daqui a pouquinho vou morrer, mas mais para frente um pouquinho vocês vão me ver de novo, porque eu vou para o Pai, ou seja, vocês verão a minha glória, né? A minha ressurreição, Jesus Cristo, quem é verdadeiramente o Senhor Jesus. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: que é isto que nos diz, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai? Ou seja, eles estavam absolutamente perdidos, eles não entendiam nada do que estava acontecendo ali, as palavras que Jesus estava dizendo para eles, né? Diziam, pois, que quer dizer um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar. Então, Jesus já percebeu, né, que eles estavam ali murmurando e se questionando a respeito das palavras de Jesus, e ele vai e lhes diz: indagais entre vós acerca disto que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco ver-me-eis. Então, assim, vocês estão me perguntando sobre isso, né? Como é que isso vai acontecer? Um pouco e não me vereis, mais um pouco e vocês vão me ver novamente. Na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Então, alguns vão se alegrar da morte de Jesus, enquanto os discípulos estarão muito tristes, porém, mais para frente, a tristeza deles será convertida em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Então ele compara, ele faz ali uma comparação, uma metáfora, né, do que vai acontecer, né? As dores insuportáveis fazem com que, nossa, né, a mulher passe pelos piores momentos que aconteceria com ele, mas em seguida vem algo tão bom, que você se esquece completamente daquilo de ruim que passou. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém a tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vô-lo há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Aqui ele confirma que aquilo que nós pedimos em nome de Jesus ao nosso Pai se confirmará. Aqui não está dizendo, se for da vontade do Pai, se o Pai quiser, se você orar direitinho. Não. Aqui Jesus, ele está te dando o que tem que ser feito. Pedir em nome de Jesus. Se ele vai dar ou não, se ele vai fazer ou não, isso aí já é entre você e Deus. É entre a nossa necessidade e a vontade do Senhor. Não existe nenhuma técnica para isso, não existe nenhum requisito, nenhum fundamento para isso. E Jesus deixa bem claro aqui, porque tem gente que às vezes quer demonstrar pra gente que é porque você tá orando errado, que você não tá conseguindo. Gente, não existe oração que Deus não receba. Se você é uma pessoa que crê em Jesus, que tem fé em Jesus, se você é uma pessoa que busca a Deus, não tem. Então não fica com medo disso. As pessoas ficam tentando te apavorar, achando que a tua oração é menos eficaz que a dela. Para, porque Jesus não está dizendo nada disso aqui. Eu vou até repetir, ó. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vô-lo há de dar.
Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria se cumpra. O segredo está em pedir. Meu Senhor, eu preciso disso em nome de Jesus. É isso. É isso. As nossas orações têm que ser em nome de Jesus. As nossas petições em nome de Jesus. O nosso coração tem que estar contrito em nome de Jesus, quebrantado em nome de Jesus, feliz, alegre em nome de Jesus. Tem que dar graças a Deus em nome de Jesus. É isso, é aí que mora o segredo das suas orações. De resto, gente, como você está orando, se você está orando em pé, se você está orando ajoelhado, se você está orando deitado, se você está orando olhando para o céu, se você está de olho fechado, se a tua oração, se você está com sono, se você não está, gente, isso é algo entre você e Deus. Ninguém é capaz de olhar e falar, eu acho que você não está sendo ouvido porque sua oração. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com os extremismos e a religiosidade, né? Disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Então, por enquanto, ele conversa sobre parábolas para que aquela coisa não se torne tão chocante, né? E mais para frente, eles vão saber de tudo isso mais abertamente, com toda clareza. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os discípulos, eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tu e não precisas de que alguém te interrogue, por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus, credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo terei aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então aqui ele fala abertamente, os discípulos passam a entender então aquilo que ele estava dizendo, mas ele diz aqui no final, né, que no mundo eles teriam aflições, né, assim como nós também vivemos aflições, né, mas com bom ânimo nós vamos vencer o mundo. Então a gente precisa seguir firmes, confiantes, crendo em Deus, levando as nossas orações ao Pai em nome de Jesus e sabendo que esse momento ruim vai passar, que essa aflição vai passar. Isso serve tanto para os discípulos naquele momento, servia para eles, como serve para nós atualmente, né? O tempo todo a gente tem que se lembrar de ter bom ânimo para vencermos as aflições, porque nós venceremos as aflições, né? Então agora a gente parte para o capítulo 17, a oração de Jesus pelos seus discípulos. Jesus, como uma forma de despedida, ele faz uma oração pelos seus discípulos. E no final eu vou falar um pouco sobre isso. Jesus falou essas coisas, todas essas orientações, e levantando os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste e eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado.
e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Amém, né? Aqui Jesus ora ao Pai, né? Anunciando a sua ida, né? E claro, ali se fortalecendo no Senhor, glorificando o nome do Senhor, e agora o Senhor o glorificaria, né? Ali no momento da sua crucificação, momento da sua morte e ressurreição. E ele pede a Deus que proteja, que livre os discípulos do mal, os discípulos que foram o povo escolhido naquele momento de Jesus, né, os discípulos que estiveram com ele. Então ele pede para Deus livrá-los do mal, santificá-los, né? Ele confirma para o Senhor, ele testifica para o Senhor a respeito da conduta dos discípulos. Inclusive ele menciona, exceto o filho da perdição, que é Judas, né, que já também tinha um papel ali, ele precisava estar ali para que a profecia se cumprisse. Porém, essa oração não abrangia a Judas, somente aos outros discípulos. Então, aqui ele pede para que, em outras palavras, que Deus abençoe e cuide dos seus discípulos, né? Pois eles já não pertenciam mais ao mundo, mas assim como Jesus, eles pertenciam ao Senhor. E essa é a oração que ele se despede, né, efetivamente ali daquele vínculo que ele teve terreno junto com os discípulos. Porém também fica claro de que esses discípulos, eles precisariam trabalhar, né, e que todas aquelas pessoas que através dos ensinamentos dos discípulos de pregarem o evangelho, o verdadeiro evangelho do Senhor, as pessoas, essas novas pessoas que viessem a crer, que também fossem acolhidas pelo Senhor, que somos todos nós, né? Que passamos a crer em Jesus única e exclusivamente, né? Nós não dividimos o amor de Jesus com nenhum outro tipo de idolatria, nenhum outro tipo de escolha religiosa. A gente tem Jesus no nosso coração. Então essa foi a mensagem de Jesus, essa oração poderosa que ele faz ao Senhor. E isso é muito importante porque ele deixa mais um ensinamento aqui para nós, a importância de orarmos por aqueles que andam conosco, por aqueles que nos ajudam, por aqueles que confiam naquilo que a gente faz, no trabalho que a gente faz. Então é muito importante que pastores orem
pelo seu rebanho, pelas suas ovelhas, que as ovelhas orem por seus pastores, orem por seus companheiros, irmãos e irmãs ali, o ministério ore entre si, né, pelas pessoas que fazem parte do ministério. Então é muito importante que a gente também ore por aqueles que vão falar sobre Jesus, que trabalham para Jesus, que pregam o amor de Jesus, o evangelho de Jesus. Então fica também aqui essa lição, né, esse entendimento de que nós precisamos sim orar pelas pessoas que estão junto conosco aqui no ID, né, no servir a Deus, nas obras do Senhor. Então isso é muito importante. E assim a gente termina, né, a leitura do 16 e 17. Depois nós vamos terminar 18, 19, 20 e 21. Então faltam 3 leituras, 3 estudos. Importante dar uma revisada, mais uma lida, anotar aquilo que chamou mais atenção, que é mais importante, né? E refletir bastante sobre aquilo, de repente buscar estudos por escrito para fazer anotações, fazer um resumo. Estudo sempre ajuda a gente a entender mais a palavra de Deus, a estar mais por dentro, principalmente quando surge alguma dúvida de alguém, a gente pode ajudar a acabar, né, com qualquer dúvida que venha a respeito da palavra de Deus, amém? Então, Espírito Santo, muito obrigada por esse momento precioso em que nós podemos nos alimentar da Tua palavra, do Seu amor, Jesus, da Sua misericórdia, de tanta coisa maravilhosa que o Senhor veio nos ensinar, tanto ensinamento. Obrigada, Jesus. Nós somos eternamente gratos e damos graças a Deus em nome de Jesus por tudo aquilo que nós aprendemos aqui e que nós ainda temos a aprender, Jesus. Nos dê força, Pai, em nome de Jesus, para que nós possamos seguir adiante e continuar firmes e fortes no propósito de Deus para as nossas vidas. É o que nós desejamos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pela presença, espero que vocês tenham gostado desse estudo e amanhã a gente continua no 18 e no 19 e depois o 20 e o 21 para a gente concluir o Evangelho de João do Novo Testamento, que nos fala tão lindamente a respeito da pessoalidade, da divindade, da eternidade de Jesus. Amém? Um grande beijo, Deus abençoe a todos e até a próxima leitura.